Boa noite a todos. Pessoal, enquanto o pessoal vai se conectando aí, eu vou dar um tempinho para a gente poder compartilhar a live com os nossos grupos de WhatsApp, no nosso Facebook. Estou compartilhando aqui, tá, gente? Vamos lá. É a diferença, né? Quando é presencial, a gente não precisa ficar compartilhando. Aí, no virtual, a gente vai compartilhando a live, etc. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos ter o nosso tema, está escrito aí embaixo, né? O Céu e o Inferno. Um tema super interessante, super curioso. Uma obra, inclusive, da codificação, O Céu e o Inferno, para quem ainda não leu, tiver a oportunidade de ler, uma obra sensacional. E antes de iniciar, antes de eu passar a palavra para o nosso irmão Robson, eu vou fazer aqui uma prece para iniciar os trabalhos da noite. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecidos pela oportunidade, Senhor. Envolva todos que aqui estaremos presentes virtualmente na live da nossa noite de hoje. Envolva o nosso irmão que irá fazer a explanação, que ele possa ser amparado por Ti e pelos benfeitores espirituais da nossa casa e pelo Seu anjo guardião. Fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Graças a Deus. Robson, com você mesmo. Pessoal, se o pessoal quiser fazer algum comentário aí, fazer alguma pergunta, pode colocar aí que depois a gente passa para o Robson. Que pergunta difícil, ele gosta de responder. Robson, é contigo mesmo, Robson. Ô, Sandro, eu vou até que horas? Até 9. Até 9, então tá legal. Bem, boa noite a todos. A gente sempre começa agradecendo a casa pela oportunidade que nos dá de trabalho e também pedindo aos espíritos que possam estar nos ajudando para a gente fazer um estudo mais franco, aberto, direto, sem formalidades, como a gente precisa para poder estar estudando a doutrina espírita como ela precisa ser estudada. E o nosso convite de hoje, né, foi para a gente estar falando sobre esse tema, né, o céu e o inferno na visão do espiritismo. E é um tema, como o nosso amigo Sandy falou, é um tema que diz bastante respeito a gente, em nossa opinião, que por dois motivos. Né? Primeiro, porque todo mundo quer saber para onde a gente vai depois de terminar a vida aqui. Né? Todo mundo tem a certeza de que um dia nós vamos morrer, nós vamos desencarnar. Esse corpo vai ficar aqui na Terra e o que nós somos de verdade, que é o espírito imortal que está utilizando esse corpo agora, vamos continuar a nossa jornada. Então, a gente quer saber se a gente está mais próximo de ir para um ou para outro dos caminhos aí, céu ou inferno. Mas, principalmente, e aí uma coisa que me marcou no ano de 2020, foi a leitura desse livro aqui, o Obreiros da Vida Eterna. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, daqui a pouco eu pego o livro. Quando no capítulo 1º do livro, um espírito se apresentou, primeiro ele recebe as homenagens de praxe, está no plano espiritual, e quando chega a vez dele de falar, ele fala assim, eu nem mereço esses elogios que você me falaram não, mas não vou falar sobre mim não, quero falar sobre o trabalho. Ele fala o seguinte, ele fala que na última encarnação dele, ele através do estudo da doutrina, ele conseguiu um trabalho de reforma íntima e de trabalho na caridade, que fez com que ele se destacasse dos demais aqui da Terra. Mas foi chegando um ponto que ele olhava lá, ficou de cima, ele não conseguia progredir mais. Então ele começou a perceber que por ele passavam luzes o tempo todo indo na direção da massa de espíritos sofredores lá embaixo. E quando ele se deu conta, até o próprio Jesus não cansa incessantemente de também passar, descer, vir socorrer e voltar, descer e socorrer. Então ele chegou à conclusão de que para a gente obter o aprendizado completo aqui na Terra, a gente não é só fazer a reforma íntima, porque luz se acende para colocar embaixo da cama, para colocar no lugar para iluminar todo mundo. Então, por isso que um dos jargões de Allan Kardec é fora da caridade não há salvação. Quando a gente consegue iluminar nosso interior e também fazer a diferença para os outros, aí a gente consegue, entra no caminho do aprendizado que a gente tem para concluir aqui na Terra. Então, por isso que esse tema céu e inferno, ele interessa bastante a gente, por esses dois motivos. Para saber como é que eu estou hoje
e para saber que daqui a pouco eu vou estar me preparando, me candidatando, fatalmente a estar ajudando algum grupo desses que a gente vai trabalhar aqui hoje. A gente sabe que nos livros da codificação, a gente vai ter um livro que tem um nome, O Céu e o Inferno. Né? É o quarto livro da codificação. E esse livro aqui, O Céu e o Inferno, assim como o livro da Gênese, o quarto e o quinto livro da codificação, eles têm uma particularidade. Eles são livros que aqueles que querem dar curso, que querem divulgar esses livros, eles vão enfrentar um desafio diferente dos outros três anteriores. Por quê? Vou falar primeiro da Gênese, para vocês vão entender o que eu vou falar do Céu e Inferno. Na Gênese você vai encontrar um estudo de astronomia, mas vai encontrar um estudo de astronomia dentro da linguagem que era utilizada no século XIX. Então, quem for dar o curso da Gênese vai acabar se sentindo obrigado a acompanhar o que está acontecendo de astronomia de hoje para poder estar atualizando e partindo de Kardec, trazendo novas informações. Assim também, nesse livro aqui, Céu e Inferno, Allan Kardec ele teve uma preocupação de saber como, na época dele, os protestantes, os católicos, as religiões que estavam ali, locais ali na França, pensavam o que eles pensavam sobre o céu e sobre o inferno. Então, o que acontece? Se a gente for pegar esse livro aqui e apenas ler o que Allan Kardec está falando na França, sobre o que era céu e inferno, a gente vai acabar ficando desatualizado também, porque o que passa de mensagem para a gente é: quer dar esse curso aqui no Brasil? Vamos procurar entender o que nossos amigos aqui no Brasil pensam sobre a definição de céu e pensam também sobre a definição de inferno. A gente sabe que tem uma variedade muito grande de religiões hoje, mas a gente vai perceber que a visão sobre esses dois temas ela é muito peculiar, é muito parecida. Eles pensam mais ou menos da mesma maneira. E a gente vai chegar à conclusão de que todas essas opiniões merecem o nosso maior respeito, e a gente vai ver que elas só vão pecar se partir do princípio de verdade absoluta. Né? A gente vai perceber que a definição deles de céu, para a nossa definição de céu, e a definição deles de inferno, para a nossa de inferno, vai ter alguns detalhezinhos assim, diferentes, mas são detalhes que vão fazer uma diferença enorme. Por exemplo, você vai perguntar para mim, assim, dentro da doutrina espírita, existe inferno? E a gente vai falar assim, existe. Tá? O inferno é eterno? Não, o inferno não é eterno como algumas pessoas pretenderam dizer. Mas então por que disseram que o inferno é eterno? E já que a gente começou, né, é bom a gente começar pelo inferno mesmo e terminar com o céu, né, para terminar com coisas boas. Né? Então o que acontece? Vou começar falando do inferno. Quem disse que o inferno era eterno? Provavelmente algum sacerdote, algum membro eclesiástico, que tinha a mediunidade na época, ou então, se não tinha a mediunidade, tinha a capacidade maior de emancipação da alma, que a gente sabe que são dois conceitos diferentes. Né? Nem sempre aquele que tem a facilidade de se emancipar, ele está usando a mediunidade. Às vezes é ele mesmo que, através da dupla vista, através do êxtase, das formas que existem de emancipação, ele consegue sair do corpo e lá visualizar uma situação e voltar. Então tenta imaginar o seguinte: aquele rapaz que muito novo estava tendo sonhos e que ele ia numa região e via muito espírito sofrendo ao mesmo tempo. Aí daqui a pouco ele se torna um padre. Ele fica a vida inteira numa vida eclesiástica. E lá com 60 anos ele continua tendo essa mesma facilidade. Ele vai através de sonho, que é uma das formas de emancipação da alma, ver o estado daqueles espíritos, ele vai dizer que o inferno é eterno. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai dizer é assim, o inferno é eterno? Eu vou responder assim, pode ser ou não, dependendo do ponto de vista. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Primeira coisa, o inferno é eterno? Eu vou dizer assim, tem espírito sendo criado nesse momento, simples e ignorante. Os espíritos jamais pararam de ser criados. Está ali no livro dos espíritos. Se os espíritos estão sendo criados agora, eles estão sendo criados simples e ignorantes, eles vão passar para o mundo primitivo, depois eles vão passar para o mundo de expiações e provas. Igual a gente, já passou pelo mundo primitivo, está no mundo de expiações e provas agora, não é isso? Então sempre vai existir regiões expiatórias, regiões umbralinas, como a gente vai ver agora, trevosas, sempre vai existir isso. Então o inferno, nesse ponto, vai ser eterno, porque tem espírito sendo criado agora. Agora, você vai ficar eternamente no inferno? Não. A gente não fica eternamente. No livro Céu e Inferno vai ter um capítulozinho aqui falando de
Código Penal da Vida Futura. Fala assim, o tempo que a gente fica nessas regiões de sofrimento, eles vão estar subordinados a 3 coisas. Ó. Arrependimento, quando a gente descobre que fez a coisa errada e vê o arrependimento sincero. Quando tem um tempo de expiação que a gente vai sofrer sim, as consequências daquilo que a gente viveu, né, daquilo que a gente praticou, e até o momento da reparação. Quando eu reparo, a minha consciência fica tranquila, eu vou olhar para trás e vou falar assim, ó, errei, mas todo mundo erra, porque todo mundo veio lá do simples ignorante, ninguém nasce sabendo tudo. Você vai parar para ver quem é Jesus. Jesus é um irmão bem mais velho nosso, é um irmão que já chegou à perfeição dentro da escala espírita. Vai falar, errou muito para chegar onde ele está, ele errou. Só que chega um ponto, vai nem lembrar algumas coisas que errou, porque tem coisa que vai ficar no esquecimento. Seria a mesma coisa que a gente perguntar para a gente assim, alguém lembra aí o que foi que vocês erraram na prova do 3º trimestre, quando estava no 3º ano do 1º grau, de matemática? A gente não vai lembrar, gente, nem precisa lembrar, porque depois no 4º, no 5º, no 6º ano eu aprendi aquilo ali. Então quando a gente aprende, a gente vai para frente, ó, reparou o mal que você fez? Você vai para frente. Então, olha só como é que a coisa é interessante. O inferno sempre vai existir? Sempre vai existir. Então, nesse ponto, eu posso dizer que é eterno. Agora, eu ficar eternamente nele, esse ponto é equivocado. Aliás, eu trago até aqui para a gente, para uma análise aqui no início, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, em que Caibar Schutter, esse espírito que é lá da cidade de Matão, que trouxe um trabalho maravilhoso dentro da doutrina espírita, ele vem falar sobre a parábola da ovelha perdida. E a parábola da ovelha perdida fala o seguinte, né? Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, ele não deixa as 99 e vai atrás daquela que se extraviou? E se acontecer de achá-la? Ele, em verdade, eu vos digo que ele vai ficar mais feliz, né, regozijar mais por conta dessa do que pelas 99 que se transviaram. Né? Assim não é da vontade do vosso Pai que está no céu que pereça nenhum desses pequeninos. Aí o Caibar Schutter vai trabalhando o texto, no final ele fala assim, ó, leitor amigo, quando vos falarem de inferno eterno, pergunta para eles qual a relação que tem da parábola da ovelha perdida com esse dogma monstruoso que desnatura e inutiliza todos os atributos divinos. Porque como é que pode um pai de amor criar a gente e depois condenar a gente eternamente numa região de sofrimento, sendo abandonado para sempre? Né? Isso repugna a nossa razão, assim como hoje a gente aqui na Terra já tem essa coisa de não aceitar a ideia da prisão, pena de morte, da prisão perpétua, embora alguns países ainda insistam nessa prática e acabam tendo também as suas relações kármicas por conta dessa insistência na prática, que vão vir com o tempo, né? O tempo vai reformar essa legislação toda. Mas então, vamos começar a falar de inferno então. Primeiro, quando a gente for falar de céu, a gente está falando de alguma coisa boa. Quando for falar de inferno, vai estar falando de alguma coisa que vai estar trazendo sofrimento. E é claro, pelo instinto natural de conservação nosso, todo mundo está querendo ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Só que na doutrina espírita, a gente vai dividir o inferno. Eu vou pegar em primeiro lugar esse livro aqui, que é o best-seller de André Luiz. É o Nosso Lar. No livro Nosso Lar, que tem 51 lições, uma delas se chama Umbral. E a outra delas se chama Trevas. Vai falar de 2 regiões de sofrimento. Uma se chamando Umbral e outra se chamando Trevas. Tá? Então, olha só, eu não estou pegando o livro Céu e Inferno. Eu vou trabalhar hoje mais o conceito através de André Luiz. Depois a gente vai ver que o Céu e Inferno foi um livro maravilhoso, que ele vem dividido em 2 partes. Uma parte está preocupada com essa questão teórica do que é anjo, do que é demônio, do que é céu e que é inferno, e a segunda parte está trazendo os relatos das experiências mediúnicas e que os espíritos vieram trazendo a experiência que eles estavam passando lá. Espíritos felizes, onde estavam? Espíritos em condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, expiações terrestres. Vem lá, cada caso foi dividido lá no capítulo por Allan Kardec. Mas vamos pegar aqui o Nosso Lar, que ele vem trazer 2 conceitos. Primeiro conceito, umbral. O que seria umbral? Ele fala assim, ó, umbral começa na crosta terrestre. Opa! Então começa aqui, ó. Nós, encarnados, estamos encarnados em uma região umbralina. O umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar a porta dos deveres sagrados a fim de cumpri-los,
demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, vai estar reunindo aqui, ó, os espíritos que ou não cumpriram os seus deveres ou continuam no pântano dos erros numerosos. Então, ele vem botando aqui, ó, é assim que mantidos são o mesmo ódio aos adversários, a mesma paixão pelos amigos, mas ele ainda fala assim, chega lá, continua tendo o mesmo ódio pelos adversários e a paixão pelos amigos. Né? Vamos ver aqui. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são nem suficientemente perversas para ser enviadas para colônias de reparação mais dolorosa, mas também nem são bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, o que ele vem dizer para a gente? O que é o umbral lá? São espíritos que nem chegaram ainda, né, num estágio de ir direto para as colônias para estudar, né, para poder estar evoluindo, estar trabalhando, mas também não reúne aquelas condições de ser espíritos perversos para ser enviados a colônias de reparação mais dolorosa. Então, quem já estudou a obra de André Luiz escreveu 26 livros através de Chico Xavier. Porém, 13 desses livros, metade deles, é considerado aquela obra da vida no mundo espiritual. Porque outros foram livros doutrinários, livros escritos em parceria com Emmanuel, foram livros que não tiveram esse conteúdo de romance como tiveram o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiro da Vida Eterna, No Mundo Maior, essa sequência de livros. Né? E o que acontece? André Luiz passa a ideia para a gente de 7 céus. Aquela visão bíblica, visão que os orientais também têm, né? Coincidência ou não, né? Muita gente no planeta trabalha com esses valores. E ele fala que os 2 céus acima aqui da crosta terrestre são regiões umbralinas. O Nosso Lar ele está localizado do 2º para o 3º céu. Uma portinha que tem ali do 2º para o 3º céu. Provavelmente essas colônias espirituais semelhantes ao Nosso Lar, né, devem ficar também nessa porta do 2º para o 3º céu. E do 3º em diante? Aí já são zonas de trabalho mesmo. São onde os espíritos vão se especializar, vão trabalhar, né? Nessas 2 aqui de baixo, não, eles estão na condição que eu falei aqui. Nem espíritos que são culpados, nem também reúnem requisitos ainda, mérito para estar lá naquela região do 2º. Você lembra que Paulo de Tarso, nas suas cartas, ele dizia que o Pai levou ele, Jesus levou ele até o 3º céu? Vocês conseguem imaginar o que é isso? Quem já leu o livro Paulo Estevão, então, no livro Paulo Estevão são 24 capítulos. 12 antes da conversão, 12 depois da conversão. Se eu não me engano, no 3º capítulo, depois da conversão, que corresponde ao 15º capítulo do livro, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que ele vai visitar o pai dele, e quando ele chega na casa do pai dele, o pai dele o recebe com muita mágoa, fala para ele que a mãe desencarnou de desgosto quando soube que ele se tornou cristão, mas ele mesmo assim, no dever dele de pai, né, ele juntou um dinheiro e deu dinheiro para o Paulo de Tarso, mas falou que ali o Paulo de Tarso não poderia ficar, que ali naquela cidade ele não tinha mais dignidade para ficar naquela casa. E eu imagino aqui que acho que o maior sofrimento que uma pessoa pode passar é ser desprezada até pela sua própria família, né, como aconteceu com ele. Dali ele sai, ele vai para uma pensão ali do local, ele estava tão triste que ele diz que quando ele deitou, o mestre pegou ele e levou direto até o 3º céu. Ele levou ele para onde? Do Nosso Lar para lá. Né? E que dali, ele já tinha começado a missão dele, olha que coisa, que experiência maravilhosa. Então, vamos ficar com esse conceito de André Luiz aqui, né? 2 regiões umbralinas. Ah, mas não tem só isso. No livro ainda do Nosso Lar, a gente vai encontrar o capítulo 44 do livro. E é bom estar falando os capítulos, porque vai ficar salvo aí, né, gravado aí o vídeo, depois a gente pode estar pesquisando e vai ter um capítulo que se chama Trevas. Ah, esse aí é uma zona, aí sim, de sofrimento mesmo. Não estou dizendo que a região umbralina não seja, mas essa zona aqui, o que ela vai reunir normalmente? Suicidas e os grandes criminosos. Tá? Então a gente vai pegar aqui nesse capítulo Trevas. Vamos ver o que André Luiz vai receber de informação aqui. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Ele vem falar depois
a maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, mas que desprezam a inspiração divina. Né? E ele fala que tem os ciclos que se iniciam da superfície do globo para cima, mas que a gente esquece que para baixo também tem vida. Então, olha só, ele está colocando trevas abaixo da terra, no fundo do mar, dentro da terra. Quando a gente pega, por exemplo, o livro Memórias do Suicida, o que a dona Ivone Pereira traz de informação para a gente? O que o Camilo Castelo Branco traz de informação para a gente? Ó, embaixo da terra, cavernas. Ele estava ali naquele sofrimento e esperando o dia que ele fosse tratado. Até que um dia alguém fala, caverna tal, chama pelo nome. O grupo de missionários vai lá, pega numa maca, traz esse espírito, né, Camilo Castelo Branco, ele vai cair no lar de Maria, na colônia de Maria. E Maria cuida de quem? Maria, mãe de Jesus, cuida dos suicidas e dos grandes criminosos da humanidade. Então, ó, vamos botar assim para a gente, né? Inferno seriam essas duas regiões. Né? Regiões umbralina, da crosta para cima, e trevosa, da superfície para baixo, superfície do globo para baixo. Quem quiser ter uma informação mais detalhada sobre essa região de trevas, né, a gente vai encontrar aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, quando você vai encontrar um capítulo em que, o capítulo 8 do livro, fala treva e sofrimento. Gente, a descrição que está sendo dada aqui por André Luiz é simplesmente a descrição que os nossos irmãos católicos deram ao longo de toda a história. Vou mostrar assim, vou tentar resumir aqui, né? Vai falar de uma região que tem muita gente junta sofrendo, que ele olha para aqueles espíritos, né? Os espíritos estão ainda trazendo muitas marcas dolorosas em seu corpo, na fisionomia, mas o que acontece? Eles estão tentando sair daquela região, mas tem um fosso muito grande que não deixa que eles ultrapassem, e aonde o fosso fica menor, tem um monte de vigia ali, como se fossem esses presídios que tem aqui no nosso país mesmo, né? Aquela segurança toda, aquelas pessoas tomando conta e não deixando que eles fujam. Né? Caramba, então existem regiões como essa no plano espiritual. Gente, o nosso objetivo é esse mesmo, é de tentar estudar isso e entender como é que isso acontece. Isso acontece mesmo. Inclusive, curiosamente, vocês não precisam ler o livro todo, já que hoje você tem a disponibilidade do livro em PDF aí pelo Google, entra no Google, bota aí o livro, né? Eu quero ler o Obreiros da Vida Eterna em PDF. Vai aparecer para você, você não precisa comprar o livro. Você pode ir direto nesse capítulo 8, e quando terminar o capítulo 8, vai direto também no capítulo 10, que ele vai falar do fogo purificador. O que acontece? Os espíritos missionários vão aplicar o fogo purificador para poder diminuir as substâncias deletérias provocadas pelo pensamento negativo daqueles espíritos que estão ali. Né? E o tempo todo eles fazem questão de dizer para a gente, a providência divina não deixa ninguém desamparado. Não deixa ninguém desamparado. Só que no estado que eles se encontram, né, eles ficam produzindo esses pensamentos negativos, nocivos o tempo todo, vai criando aquela maçaroca ali, né, de fluídica, e que eles precisam, volta e meia, aplicar esse fogo para poder diminuir aquilo ali. Quando aplica o fogo, todo mundo sente, todo mundo sofre, e aí, gente, a gente vai ver que não tem nada de errado no que nossos irmãos católicos falavam, né, do inferno, das chamas do inferno queimando. Simplesmente aqui o livro de André Luiz está mostrando que isso acontece realmente. Bom, uma outra coisa também que eu acabei não falando no início, que esse tema é muito legal, eu separei um material aqui legal para a gente analisar ele mais em cima de André Luiz, né? Mas o que acontece, né? Você para ver o conceito de anjo e o conceito de demônio. O que a doutrina espírita vai falar? Olha, vamos falar assim, ó, anjo, ou pode ser um espírito que chegou ao último degrau evolutivo, ou normalmente a gente vai chamar de anjo aquele espírito que está num degrau acima de nós. Por isso que a gente fala assim, ó, anjo da guarda. A maioria das vezes o anjo da guarda, aliás, o anjo da guarda nosso aqui na Terra, ele não é um espírito perfeito. Né? Ele não chegou ainda ao último grau, mas ele está um grau à nossa frente. Então por isso a gente chama ele de anjo da guarda. Então a gente pode chamar de anjo essas duas. Né? Tanto que chegou ao último grau, como aquele que está na nossa frente.
Eu fico até, às vezes, brincando nas aulas do Livro dos Espíritos, eu falo assim, como é que a gente vai para ser anjo da guarda de alguém? Será que a gente tem concurso público lá do outro lado? Eu chego lá, eu quero fazer uma prova, eu quero me candidatar a ser anjo da guarda. E eles falam, ó, não é bem por aí não, você tem que ter um conhecimento prático da prova que aquele espírito vai passar. Então, por exemplo, se aquele espírito está vivendo ainda a prova, não venceu o vício da embriaguez, tem que ser um espírito que já foi viciado, já foi alcoólatra e que já venceu, para poder ajudar ele. Então não é qualquer espírito que vai ser anjo da guarda dele. Né? Sempre tem que ter uma pertinência temática e tem que ter uma ligação direta do que ele vai ensinar com o que ele já sabe também. Né? E demônio? O que a gente vai chamar de demônio? Normalmente a gente vai chamar de demônio aquele espírito que está nos degraus inferiores. De maneira que, gente, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que a gente aqui na Terra é semelhante àquele navio que está tendo uma praga dentro dele, que enquanto a praga não for controlada, a pandemia, não é pandemia porque é pandemia no mundo todo, né? Mas estou fazendo uma comparação, aquela praga dentro do navio não foi controlada, eu não posso desembarcar, então para os espíritos superiores eu sou o demônio. Concorda comigo? Eles vão olhar para mim e falar, pô, esse camarada se vier para cá, vai trazer inquietação, vai trazer perturbação, né? Então a gente está no local certo, onde a gente merece estar, mas a questão legal de você ver esses conceitos é você pensar assim, né? Se fala muito num príncipe das trevas. Príncipe das trevas, tem gente aí em outras religiões que vai chamar o Lúcifer. Lúcifer, para quem tiver curiosidade, procura depois ler, mas lê assim, de maneira desapaixonada, imparcial. Lê o livro de Isaías do Velho Testamento, no capítulo 14 dele. Você vai encontrar a história de um rei, que era um rei diferente. Ele, por ser muito orgulhoso, muito vaidoso, ele sofreu o primeiro impeachment da história. O povo foi lá e depois aquele rei. Então o pessoal falou, peraí, o rei que na época se considerava que era o representante de Deus na Terra, tirou... então transformaram ele em anjo decaído, coitado. Ele foi sofrer impeachment. A pessoa, se todos que sofressem impeachment aqui no nosso país fossem considerados também príncipes das trevas, mas foi considerado por isso. Eles achavam que o rei era representante de Deus aqui na Terra. Quando a gente vai ver a palavra diabo, na verdade, gente, se a gente parar para fazer um estudo, essa palavra é um adjetivo, ela não é um substantivo. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, ele fala, assim, se eu não me engano, no capítulo 12 do Evangelho de João, aí eu não tenho essa certeza não, eu acho que é no capítulo 12, depois a gente pesquisa aí. Ele vira para os discípulos e fala, mas um dentre vocês é o diabo, está apontando para Judas Iscariotes. Então, peraí, então quem é diabo? É Lúcifer ou é Judas Iscariotes? Porque na verdade não, diabo, se a gente pegar o dicionário hoje para ver o que significa diabo, vão falar para a gente, é o caluniador, é aquele que traz inquietação, que provoca problemas. Esse é o diabo. De maneira que se nós chegarmos num determinado local e começarmos a provocar algazarra, problema, nós somos o diabo nesse momento. Entendeu? Mas tem gente que acredita que tem um diabo ali. E, gente, esses que acreditaram também, que trouxeram essa visão, eles não estão fora da razão. Sabe por quê? Porque você vai pegar um livro aqui, por exemplo, como Libertação, tem um espírito chamado Gregório ali, que é o chefão de tudo. Você vai pegar o livro Aconteceu na Casa Espírita, tem um espírito chamado Júlio César, que é o chefão de tudo. Vocês vão ver o seguinte, que nessas regiões umbralinas, a gente vai encontrar espíritos que são líderes, vamos botar assim, do mal, não, líderes para ainda satisfazer as necessidades que eles acreditam que são boas, que são legítimas, quando na verdade não são legítimas. Então eu estudando agora esse livro Libertação mais uma vez, que uma coisa é você ler o livro, outra coisa é você estudar, né? O que o Libertação vem fazendo? Eu convido vocês a lerem o primeiro e o segundo capítulo desse livro. Sabe o que eles vão fazer? A gente vão falar assim, ó. Você imagina o seguinte, você imagina aquele espírito que encarna aqui na Terra, e ele ainda não tem a moralidade desenvolvida, não. E ele encarna, vem aprender que ele precisa arrumar emprego, que ele precisa se alimentar, que ele precisa sobreviver. Aí ele começa naquela luta que todo mundo sabe como é que é, mas ele não tem o lado moral ainda. Então ele vai cometer algumas iniquidades, ele vai se viciar em algumas coisas, né? Vai fazer o que a maioria
pão e circo, chega sexta-feira, hoje é sexta-feira, quer ir para farra e vai ficar se entorpecendo o corpo, tá bom. Desencarna. Quando ele chega do outro lado, por ele não ter mérito ainda, ele também não vai ter direito a um bom lugar, né, uma boa morada na casa do Pai. Ele não tem o mérito ainda. Então ele vai chegar lá do outro lado, o que vai acontecer com ele? Ele vai se sentir injustiçado, ele vai ficar revoltado, ele vai começar a procurar aqueles que são iguais a ele, né, que pensam da mesma maneira que ele, fala, pô, cara, eu fui lá para a Terra, só morei em comunidade no Rio de Janeiro, passei a dificuldade, chego aqui do outro lado pensando que vai ser uma coisa melhor e não é. Aí começa a ouvir os religiosos falar, tá vendo? Então são todos mentirosos. Começa a se declarar inimigos do Cristo. Esse aí é o que segue o Jesus? É isso que acontece muito nos livros. Eu estava comentando ainda há pouco aqui com o Sander, né, que eu terminei de ler um livro do Divaldo, aí, o mais novo, né, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, falando da pandemia. E ele fala de uma colônia ali, chamada Os Justiceiros. É uma colônia que é formada por juízes, promotores, policiais, tal, que são desprovidos totalmente de moralidade e que eles querem fazer justiça. Eles chegaram do outro lado e falaram, é isso que eu tenho aqui do outro lado? Então, peraí, esses religiosos estão todos errados. Né? E começam a se revoltar e vão buscando ali uns aos outros dentro daquilo que eles se escravizaram aqui na Terra. Né? Então, vou colocar assim, a pessoa está viciada no álcool, natural, ele vai buscar o outro que gosta de álcool também igual a ele, que gosta de farra. Não é assim aqui na Terra. Chega sexta-feira, quem gosta de beber vai procurar outro que gosta de beber. Eu estou viciado no cigarro, vou procurar. Me tornei sexólatra. Os espíritos falam de uma cidade chamada Cidade Estranha, lá do outro lado. Está no livro Sexo e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco. Ele fala que é uma cidade em que os espíritos vão para lá, parece que é um eterno carnaval. Carros alegóricos, parecendo um carnaval, mas em formatos de órgãos genitais desfilando na cidade. E aqueles espíritos ali bolando como vão sugar as nossas energias aqui, nosso fluido vital da gente aqui encarnado. Por quê? Porque eu criei esse vínculo, me viciei em alguma coisa que é material, chego do outro lado agora, não tem isso, como é que eu faço? Eu vou, como diz o espírito Georges, quando vai começar o capítulo dos espíritos sofredores no livro Céu e Inferno. Eles se atiram igual abutres famintos atrás de nós encarnados que vamos alimentar as paixões que eles ainda estão trazendo. É maldade? Não, gente, é necessidade. Eles não souberam frear as paixões deles, chegaram a esse ponto. Quando a gente começa a olhar dessa maneira, a gente começa a ver a coisa de uma maneira muito mais humana e até pensar assim, caramba, pode ser que eu tenho que tomar cuidado com meus comportamentos também. Será que eu não estou em um desses comportamentos? Será que daqui a pouco, quando eu chegar do outro lado da vida, eu não vou ter essa necessidade também? Né? Os espíritos falam para a gente assim, o que a gente tem que se preocupar aqui na Terra, gente, é com o patrimônio que está dentro do coração. Aquele que nem o ladrão nem as traças vão alcançar. Que patrimônio é esse? O que eu adquiri de conhecimento intelectual, que eu vou levar comigo, o meu conhecimento, e principalmente o que eu fiz de diferença na vida das pessoas, através da caridade. Porque isso vai me acompanhar. Por quê? Porque eu vou chegar lá do outro lado, quem está aqui encarnado daqui a pouco vai encontrar lá do outro lado. Eu encontrei lá do outro lado, qual vai ser a minha reação? Vai ser de alegria ou de vergonha quando encontrar aquela pessoa? Eu magoei aquela pessoa, agredi aquela pessoa, ou estendi a mão àquela pessoa? Aí vai vir naturalmente o agradecimento ou até mesmo aquela postura de desprezo. Mas os espíritos garantem para a gente, vamos guardar isso, gente, quando a gente desencarnar daqui, ninguém vai se transformar como uma espécie de mágica, não. A gente vai chegar do outro lado levando exatamente o que a gente é. As conquistas que eu já tive, os defeitos que eu ainda tenho. E é isso que vai determinar para onde eu vou lá do outro lado. Né? Tem umas informações aqui no livro Libertação, principalmente, né? Que, deixa eu pegar aqui. Ele vem falar para a gente assim, o seguinte, o André Luiz, né? Olha só que coisa interessante. Que você não pode, numa região umbralina, por isso que eu preferi falar primeiro do inferno, depois falar do céu, né? Numa região umbralina, você não pode botar um anjo para tomar conta daquela região. Normalmente, quem vai tomar conta daquela região vai ser um espírito que vai julgar mesmo, que ele vai colocar o dedo mesmo em você para querer te acusar das coisas que você praticou.
Ele não vai ter o menor escrúpulo dele. E outra coisa, ele vai virar para você, você fez isso, você fez aquilo, você vai querer desmentir, mas está escrito no teu perispírito, vai aparecer aquela tela mental, vai todo mundo ver que você realmente fez aquilo, e você vai ficar, né, sendo desmoralizado. Então, o que aconteceu com o André Luiz quando o André Luiz desencarnou? Por que ele ficou 8 anos na região umbralina? Os espíritos o acusavam de coisa que ele realmente fez, né? E ele queria se defender no primeiro momento, chegou a querer agredir também os espíritos, chegou a hora que não dava para agredir, ele entrou no choro copioso, daqui a pouco veio o arrependimento, quando veio o arrependimento, ele fez uma prece sincera. Quando fez a prece sincera, Jesus fala no Evangelho o que para a gente? Batei, a porta vai abrir, buscai e achareis. Ele fez uma prece sincera durante tanto tempo que ele nem sabe dizer, de repente ele olhou, tinha um senhor sorrindo ali para ele, era simplesmente Clarence, um dos ministros do nosso lar, pegou ele no colo, botou na maca e levou lá para tratamento lá no nosso lar. Mas enquanto ele ficou ali, ouvindo os espíritos, gente, vamos saber, eu estou falando isso porque aqui na Terra não existe perfeição, né? Então a gente vai chegar do outro lado, a gente vai ter a nossa parcela de erro também. Agora, os espíritos vão vir acusar a gente, qual vai ser a nossa reação? Vamos pensar assim, ó. Pensa comigo. Espírito que quer o meu bem, espírito que é missionário, que é trabalhador, ele não vai julgar. O espírito que vai querer condenar a gente, já por si só, ele já é um espírito inferior. O espírito superior, ele vai falar para a gente, caramba, eu já passei por isso também, né? Mas vamos consertar. Aliás, eles até estimulam a gente, a quando chegar a nossa vez, a gente vier passar por esse tipo de coisa, ele vem falar para a gente assim, olha, faz o seguinte, olha, o remorso, o arrependimento, ele é muito válido, mas ele não pode estagnar a gente, não. Então a gente vai chegar do outro lado, fiz isso de errado, agora eu quero consertar. Como é que eu faço para consertar? É isso que eles querem da gente. Agora, esses espíritos que acusam, eles querem primeiro te deixar assim, com um complexo de inferioridade, né, com a sua honra atingida mesmo, para depois ele começar o processo de hipnose, dizendo, tá vendo, você é culpado. Né? Daqui a pouco é o próprio espírito que vai transformar o perispírito dele, que pode tomar forma diferente, que pode, né, desfigurar, eles vão fazer com que a gente mesmo, a gente nos obsedie. Obsessão, a gente mesmo vai estar prejudicando a gente mesmo. Né? Então o que a gente vai parar para pensar agora? Se isso acontecer comigo, eu vou procurar ficar tranquilo, não desenvolver raiva por aquele que está me acusando, procurar a partir de agora já exercitar isso aqui na Terra, né? Procurar ficar calado, perdoar 70 vezes 7. Se alguém bater numa face, tenta dar outra, faz esforço para dar outra. Se alguém quer a capa, dá a túnica também, vai caminhar 1000 passos, caminha 2000, ele quer que você caminhe 1000, caminha 2000 com ele. Tudo que Jesus está falando para a gente, para quando a gente chegar do outro lado, a gente não se deparar com esses quadros aqui, que o livro Libertação vem trazendo para a gente. Porque a gente vai ver assim, ó, eu peguei aqui mais 2 livros do André Luiz, um no Mundo Maior. No Mundo Maior tem um capítulo aqui muito emocionante, que André Luiz vai reencontrar o avô dele que está no plano espiritual. Tá? Eu vou correr um pouquinho com esses assuntos aqui para poder falar do céu. Né? Estou vendo que a hora está passando muito rápido. No capítulo 18, ele encontra um grupo de espíritos. Você imagina só, olha a região umbralina. Ó. Mostravam todos carantonha de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito. Ele botava-se no peito protegendo, né? Ansiosos, aflitos. Ao menor toque do vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração. Para resumir, todos espíritos que foram muito ricos e quando desencarnaram acreditavam que estavam levando ouro com eles. Esse ouro, na verdade, era lama, mas eles, na ilusão deles, olhavam para a lama, achavam que era ouro. Olha o que acontece com os espíritos. Não. São usurários, usura, desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno de aspirações superiores. Um caso aqui para a gente. O livro Os Mensageiros, que é o segundo livro, no capítulo 13 desse livro, ele traz um exemplo de um médico que começou a trabalhar, cirurgião, começou a ganhar muito dinheiro. Conforme ele foi ganhando muito dinheiro, ele começou a não dar muita atenção aos pacientes dele.
Quando ele começou a não dar muita atenção à profissão dele, o que aconteceu? Alguns pacientes, por erro médico, começaram a desencarnar, começaram a adoecer. E aí ele foi criando essa relação kármica toda, né, para ele. Quando ele desencarna, um monte de espírito vem perseguindo e ele estava com a consciência culpada por conta disso, né? Então o que acontece? Tem um momento que André Luiz fala, vem cá, aquilo tudo de espírito ali foi vítima dele? Fala, não. A maioria das vítimas dele já perdoou e foi embora. Mas por que ele está sendo perseguido desse jeito? Porque a consciência dele está culpada e todos aqueles que estão perseguindo foram vítimas de outros que fizeram igual a ele também. Gente, quando eu vi isso, eu falei, caramba, você imagina como vai ser esses políticos que desviam o recurso público? Vão chegar lá do outro lado, né, o povão todo vai falar, isso aí é mais um daqueles que desviam. Você imagina como é que vai ser, né? E são as regiões umbralinas, não são as regiões trevosas, não. Eu falei, as trevosas elas ficam para os suicidas e para os grandes criminosos, aqueles criminosos de genocídio, de assassinatos, né? É isso que acontece lá nessas regiões. Tá? Todas elas são de tratamento, são educativas para o espírito imortal. O espírito vai ficar ali o tempo necessário para absorver alguns valores e depois ser provado de novo. Nenhum espírito, nenhuma ovelha vai se perder. Olha que visão legal. Quando a gente ouve, por exemplo, Chico Xavier dizer que o espírito de Hitler, quando desencarnou, ele foi retirado aqui da Terra porque não tinha condições dele continuar na Terra. Ele foi colocado num dos presídios que existe aqui no Sistema Solar. E que depois descobriu-se até que não é planeta, né? Ele está em Plutão, segundo Chico Xavier. Mas Chico Xavier também falou que Gandhi, o pacifista lá da Índia, resolveu ajudar o Hitler e está lá do lado do Hitler como mentor dele, vai ficar durante 1000 anos junto com ele na prisão para ajudar aquele espírito a se reerguer. O que é 1000 anos para eles? Né? Eles dizem para a gente que uma vida de 80 anos é como se fosse um relâmpago na eternidade. Gandhi está lá com essa missão agora. Então vamos botar na cabeça assim, ó, o inferno existe? Existe. Vai ser criado de acordo com as nossas inspirações. Se a gente começar a pensar assim, como é que eu faço para ser feliz? Na Terra, posse do necessário. Com relação à vida futura, consciência tranquila, fé no futuro. O que é consciência tranquila? Estou cumprindo com meus deveres. Errei? Errei sim. Ainda erro. Mas a partir de agora, eu estou tendo consciência, não quero mais saber desses erros, quero reparar os erros que eu cometi, aqueles que dá para eu reparar, os que não dá, eu vou pedir a Deus para no momento correto colocar no meu caminho, e a partir de agora, primeira e principal coisa, está lá no Evangelho capítulo 12, amai os vossos inimigos, inimigos desencarnados. Se eu modificar a minha postura a partir de agora, eu já não dou motivo mais para os espíritos reclamarem de mim. Eu não vou ter mais quem me acuse lá do outro lado. Eu vou chegar do outro lado, vão me acusar e vou falar assim, ah, tá bom, fiz isso sim. No momento de ignorância, mas a partir de agora não vou fazer mais, não fiz mais, acabou. É por isso que todo mundo foi criado simples e ignorante, todo mundo errou muito. Mas chega uma hora que a gente para de errar, bola para frente. Essa é a visão de inferno que a doutrina espírita vai trazer para a gente. E agora, e a visão de céu? Para a gente falar agora no finalzinho. O que seria a visão de céu? A gente para ver o seguinte, o mundo de expiações e prova que a gente vive, ele pega os espíritos que já conhecem o Evangelho, mas ainda não praticam. Ou ainda não conhecem o Evangelho. É o nosso caso aqui. Então, os espíritos falam para a gente, não espera a perfeição, que ninguém vai sair da Terra perfeito, não. Eles não vão sair da Terra perfeita. Os espíritos que estão aqui no livro Céu e Inferno, começando por Sanson, né, o primeiro espírito que fala que era membro da Sociedade Espírita de Paris. Os espíritos perfeitos, felizes, aliás, espíritos felizes, perfeitos não, né? Felizes. Por que eles estão felizes? Porque eles não precisaram passar nem pela treva, abaixo da Terra, e nem pela região umbralina. Eles já foram direto, pelo nível vibracional deles, pela consciência tranquila deles, pelo trabalho que desempenharam, foram direto lá para o terceiro céu. E quando chegam no terceiro céu, o que eles vêm fazer? A grande maioria deles, até o caso de Bezerra de Menezes, né, que poderia ir embora, mas resolveu ficar. Por tanto amor que ele tem a gente aqui, fala, não, então agora eu vou contribuir, retribuir tudo que eu recebi. E eles vão para lá para estudar. Você percebe, não sei se vocês percebem isso, né, mas os livros todos de André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda,
sempre tem uma preleção, né? No início aparece eles assistindo palestra, eles conhecendo a equipe, eles tendo noção de qual vai ser a missão que eles vão desempenhar, e logo em seguida eles vão desempenhar a missão. Né? Então eu já fico imaginando assim, né, gente, o dia que a gente sair daqui desse mundo e for para um mundo de regeneração, ou continuar no planeta, que o planeta está regenerando, vai ser um dia que alguém vai virar para a gente e falar assim, vamos cumprir uma missão lá no mundo de expiações e provas. Eu vou botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, lá tem ainda assassinato, tem estupro, tem suicídio, tem isso tudo que no mundo de regeneração já não vai ter mais, né, no mundo regenerado. Né? A ideia, para quem estudar lá o último capítulo da Gênese é esse. Fala que aquele espírito que está voltado para o mal, ele não vai ficar mais na Terra. Vai ser exilado para um outro lugar, inferior. Né? Então eu vou pensar assim, mas eu passei por lá, e lá foi um excelente aprendizado para mim, e que bom que agora eu não estou indo mais para espiar nem para provar, eu estou indo agora para ajudar, né? Aliás, provar, eu vou me corrigir aqui, né? Os Espíritos dizem que daqui para frente todos os mundos vão ser de prova, não vão ser mais de expiação. Na regeneração tem prova, nos ditosos tem prova, nos celestes tem prova. Até você chegar à perfeição. Agora, expiação não. Por quê? Porque o que é expiação? Já viram que o próprio Allan Kardec define expiação no livro O Céu e o Inferno? Ele fala assim, expiação é a gente sentir as consequências da violação à lei de Deus que a gente praticou. Isso vai se chamar expiação. E nós estamos aqui na Terra sentindo isso. A diferença agora que a gente tem que pensar é no seguinte, né? Tem muita gente aqui na Terra hoje, encarnada, principalmente nas fileiras espíritas, que está pensando assim, que bom, já não estou praticando mal. Mas não está praticando mal, mas o que você está fazendo? Em primeiro lugar, você está fazendo bem? Em segundo lugar, você já identificou mais ou menos o que você tem que reparar? Olha bem, eu vou nascer com a missão de construir uma casa. Aí eu venho para cá, não faço mal, mas fico estudando como é que é o cimento, como é que é a areia, como é que é a tinta, e volto lá para o outro lado e não construí nada. Os espíritos vão virar para ele, que bom, agora você sabe o que é cimento, o que é tinta, agora volta agora, vai reencarnar de novo. Você não evoluiu, você não acertou ainda, né? Então a gente tem que procurar, em primeiro lugar, se pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso de reforma imediata? E, gente, quando a gente começa a fazer isso, principalmente todo dia, como recomenda Santo Agostinho, né? À noite, quando botar a cabeça no travesseiro e perguntar, quando a gente começa a fazer isso, as respostas chegam para a gente. Olha, é nisso que a gente precisa melhorar, é aqui que a gente precisa melhorar. A consciência vai estar contando para a gente. Chegou do outro lado com a consciência tranquila, a gente vai direto para o céu. O que seria o céu, então, para a gente? Para nós aqui, de maneira mais imediata. Não vamos chegar à perfeição, mas vamos cumprir as missões, expiações, as provas que a gente recebeu nessa encarnação, como um aluno na escola precisa de média para poder ir para o ano seguinte. Então, se eu conseguir cumprir, que eu tive a média legal, beleza, ótimo. Agora vamos para novos desafios. Ainda vão ser muitos desafios ainda até chegar lá na frente, mas pelo menos agora eu não estou mais entrando naquelas regiões de sofrimento, nessas regiões purgatoriais, e agora a gente vai pensar assim, vou pensar comigo aqui, né? Pegar a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, tem espíritos imperfeitos, tem os espíritos bons e os espíritos perfeitos. Allan Kardec pega esses três e divide em 10. Né? Então, se eu tiver nessa classe aqui do quinto para cima, né, tem os espíritos bons, é aqueles que são só bons, mas ainda não tem intelectualidade. Aí depois a outra classe vem assim, são os espíritos que não estão preocupados com o lado moral ainda, com religião, moral não, com religião e tal, mas estão dedicados aí na ciência, estão buscando cura. Olha, se eu tiver nessas etapas aqui, sem estar me comprometendo, sem estar fazendo mal ao próximo, ótimo. Agora, tudo que eu estou fazendo para o próximo, eu estou criando para mim cadeias, eu estou criando através da lei de causa e efeito, esse reajuste, essas cidades que tem por aí, né? E cidades que vão estar de acordo com aquilo que eu criei para mim mesmo. Vou falar para vocês, eu, por exemplo, hoje, eu dentro da minha, a gente acaba se expondo um pouco, né? Todo mundo que fala acaba se expondo um pouco, né? As minhas prioridades hoje, em primeiro lugar, é agressividade. Eu acho que eu ainda trago uma agressividade muito grande dentro de mim, que eu tenho que controlar, mas pelo menos, quando sai instintivamente, deixa um pouquinho a inteligência falar, eu vou lá, peço desculpa e tento consertar. Já, pelo menos eu reconheço isso como progresso. Aí, em segundo lugar, eu boto gula.
Ué, a gula pode estar me prendendo aqui. Quem sabe daqui a pouco eu estou me alimentando toda de maneira equivocada, daqui a pouco eu desencarno e a necessidade não estava no corpo físico, já estava aqui na mente. Daqui a pouco eu vou, assim como as pessoas procuram aí, aquele que está bebendo álcool, aquele que está fumando, eu vou procurar quem está comendo pizza, quem está comendo carne gordurosa, quem está comendo açúcar. Quem sabe isso não aconteça? Então está sendo uma observação, né, que agora ou melhor, uma atenção que eu vou começar a ter com relação a isso. E vou aqui estabelecendo dentro de mim, mais ou menos, quais são as prioridades para que eu possa alcançar uma região dessa. Né? Então eu fico assim, ó, é um trabalho que é individual para cada um vai fazer a sua análise, aí vai ver o que precisa, vai interrogar a sua consciência mesmo, com frequência, vai conversar mais com o anjo da guarda, e ao mesmo tempo a gente vai buscando essas atividades dentro da casa espírita, que vai fazendo o quê? Essas atividades vão amolecendo o nosso coração, gente. A gente começa a lidar com o sofrimento humano, começa a ver as pessoas sofrendo. Então, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Para você ver como é que é completamente diferente daquela ideia de céu que era trazida por alguns espíritos, né? Por aí, outras religiões. Uma vez foi perguntado para o seu Altivo Panfiro, que foi o presidente fundador do Centro Espírita Leon Denis, perguntaram para ele assim, o que você acha que vai ser o plano espiritual? Ele fala, para mim, o plano espiritual vai ser igual a Malé, que é a nossa obra social. Eu acho que eu vou chegar lá do outro lado e vai ter roupa, vai ter sopa, vai ter espírito para poder atender, fazer atendimento. É claro que não, ele fez uma comparação com a gente aqui na Terra, mas a gente sabe que é diferente, né? A alimentação lá é diferente e tal. Ele falou, vai chegar lá. Então, olha só, mas é isso que é céu? Eu pensava que o céu já fosse colher todos os frutos. Gente, vocês conseguem imaginar uma vida de ociosidade mesmo, uma vida ali tocando harpa e só contemplando a natureza? Gente, isso não é vida de quem realmente despertou para a importância de a gente existir. Não, isso não é vida para. Isso aí é marasmo, isso aí, inclusive, está levando muita gente à depressão. Porque aqui na doutrina espírita a gente só mudou um pouquinho. Fala assim, ó, mente vazia é oficina do obsessor. Não é? A gente só mudou um pouquinho o termo. Mas a gente está aqui o tempo todo procurando ocupar nossa mente, procurando fazer coisa nova, procurando estudar, procurando compreender, absorver o máximo desses livros aqui para a gente poder, a partir de agora, tomar um caminho diferenciado. Né? Então, ó, a ideia de céu, a partir de agora, ela vai estar de acordo. Eu imagino assim, o que é céu hoje? Céu, daqui a pouco eu vou desencarnar, vou chegar lá do outro lado, vou encontrar um montão de espírito preocupado com a regeneração do planeta. E se eles estão preocupados com a regeneração do planeta, eles estão preocupados somente com o lado religioso, não. Eles estão vindo para contribuir no lado científico, no lado político, no lado religioso também. Mas não é só nisso. Então, os espíritos dessa vez estão vindo, mas não com interesses mesquinhos, egoístas, não. Então, estão vindo com interesse mesmo para toda a humanidade. Então, eu vou pedir permissão, deixa eu entrar numa área dessa, deixa eu ser médico, deixa eu ser um engenheiro, vou começar a estudar com esses engenheiros, esses espíritos que estão vindo até muito superior a gente, mas que estão ali preocupados e vieram igual engenheiros mesmo, eles vieram para construir, mas agora a construção não é material, é moral. Estão trazendo a construção moral. Quando eu vejo o Divaldo Pereira Franco falando assim, ó, eu vi Emmanuel reencarnado, eu terminei de fazer uma palestra, veio um menininho lá, e o menininho falou para mim, já li o livro dos Espíritos 2 vezes, o tio Divaldo. E no primeiro momento, o Divaldo só fala que passou a mão na cabeça da criança, quando virou a Joana de Anjos. Olha de novo, ó, é o Emmanuel reencarnado, em São Paulo, está aqui pertinho da gente. Daqui a pouco vai ser um professor. Será que vai ser um professor qualquer? Né? Será que não vai estar trazendo algum trabalho ali de relevo? Então, eu começar a pensar assim, o céu hoje para mim é isso. Se eu puder chegar lá do outro lado agora da vida, e não perder muito tempo nessas zonas de sofrimento, e logo de cara pedir para esses espíritos amigos, pô, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Jesus Gonçalves, todo Leopoldo Machado, me ajuda, deixa eu não perder muito tempo, me dá uma vassoura agora para eu tentar trabalhar do lado de vocês, para eu tentar reunir um pouquinho de mérito para estar do lado de vocês trabalhando. Isso para a gente aqui, humildemente, seria o céu hoje. O céu de você ver assim, ó, eu amo essas criaturas, eu quero aprender a amar o próximo o máximo que eu puder, aprender a respeitar e, principalmente, dói em mim, porque eu às vezes,
a maioria das vezes. Eu conto as vezes que eu consegui vencer essa prova. Né? Mas um amigo estava me contando hoje que ele... Não foi hoje que ele contou. Contou há pouco tempo. Ele contou que ele estava num engarrafamento e que de repente veio um rapaz de moto, bateu no vidro dele, xingou ele, chutou o carro e fez aquela coisa toda, e do lado da esposa e do lado da filha. E o que ele fez? Ele não deixou de olhar para o rapaz, mas não olhou com aquele olhar de enfrentamento. Ele se manteve em prece, fez prece, inclusive pelo rapaz. Eu falei, esse é um teste mesmo para a gente. Esse é um teste. O André Luiz fala disso o tempo todo. Chegar lá do outro lado e ser provocado pelos espíritos. Não, mas ali o espírito não está sendo esse de entrar em provocação. Está sendo o quê? De ajudar aquela pessoa. E ela vai se achar na razão. Né? Quem lê o livro Transição Planetária tinha uma entidade lá que era judaica, que foi judeu aqui na Terra, mas agora é uma entidade trevosa, está lá do outro lado. Né? E que são aqueles que são intitulados aí o diabo, aí, o príncipe das trevas, que não existe isso. Isso absolutamente não existe. Existe Deus e existe ausência de amor, ausência, ignorância. Quando tem aquela pergunta do livro dos Espíritos, todos os espíritos passam pela feira do mal, fala feira do mal não, feira da ignorância. É isso que existe. Então, começa a dar uma clareada nesse conceito de céu e de inferno para a gente. Então, a partir de agora, vamos começar todos nós a aproveitar esse momento que a gente já está vivendo de pandemia, e ver o que tem de céu e o que já tem, ainda tem de inferno dentro de mim, e o que já tem de céu. Se eu desencarnasse hoje, como é que a morte me encontraria? Eu estaria bem? Eu estaria vítima das ansiedades? Vítima de todos esses problemas? Como é que seria? O que seria? E a partir daí, a gente começava, eu sou um espírito imortal, eu tenho que aprender a me perdoar, e eu tenho que botar na minha cabeça assim, eu vou terminar esse estudo falando uma frase maravilhosa de Emmanuel. Emmanuel, um desses livrinhos dele, Caminho, Verdade e Vida, né, um desses livros, ele fala o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Um dia voltado para a vida espiritual vale mais do que 1 milhão de dias que a gente teve voltado para a matéria. Se a gente fosse traçar assim, um gráfico, né, botar aquela, igual se usa na matemática, né, o que acontece? Eu estou voltado para a matéria o tempo todo. Eu estou aqui, rastejando. Quando eu comecei a virar para a vida espiritual, de repente eu faço isso. Eu vou embora assim para cima. Aí alguém vai me olhar, vai falar assim, caramba, aquele espírito está lá em cima. Não, mas ele só começou a fazer isso tem 1 ano só. Mas é 1 ano que ele está se dedicando à vida espiritual, e 1 ano que ele tomou essa tangente aqui, ele fez essa vértice aqui, apontando para o alto, e olha como é que ele andou. A gente pensar assim, o Divaldo diz que há pouco tempo ele era um inquisidor. Olha o que o Divaldo se tornou. Chico dizia também que ele se comprometeu com guerra no passado, e olha o que ele se tornou. Por quê? Porque ele voltou para a antena dele, jogou a antena para o lado espiritual. A hora que a gente começar a fazer isso, vai acontecer exatamente a mesma coisa com a gente. E às vezes tem gente que está aí, né, excelentes trabalhadores, não tem tanto tempo assim, se você for pesquisar, na encarnação passada deles, eles ainda estavam no caminho equivocado. Conseguiram achar o céu dentro deles, através do estudo, da reforma íntima e através do trabalho no bem. Então, gente, espero que nossas palavras tenham sido de utilidade. Desculpa aí se a gente traz muitas informações, mas a intenção é essa, né? É deixar gravado para depois pega. Às vezes a gente tem preguiça de ler o livro todo e às vezes nem tem tempo de ler o livro todo. Mas você pode ir direto nos capítulos que eu falei, capítulo 10, capítulo... Vai lá naquele capítulo, busca, tá bom? A leitura. Fiquem com Deus, boa noite para vocês. Robson, muito obrigado aí pela explanação, pelas informações. É sempre bom ouvir. Ainda mais que traz um apanhado de várias obras, né? A gente fica com aquele compilado, isso é interessante. E para as pessoas que não sabem, a partir de amanhã, essa palestra também vai estar no canal do YouTube do Centro. Então, como o Robson falou, a gente pode ver também de novo no Facebook e depois pode ir lá no YouTube também dar uma olhada, pode compartilhar com o pessoal, pode estudar depois, que nem o Robson falou, pegar lá os capítulos e ler o livro, para ir estudando sobre esse tema tão interessante. Robson, mais uma vez, obrigado. Eu vou fazer a nossa prece para encerrar o trabalho da noite.
Jesus, amigo de todas as horas. Mais uma vez agradecemos a Ti por tudo, pelos ensinamentos, pelo aprendizado, pelo amparo, pelo auxílio de todas as horas. Envolva o nosso planeta, Senhor, nesse momento tão delicado que nos encontramos. Derrame sobre nós tudo aquilo que necessitamos, de acordo com o merecimento de cada um de nós. E fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Pessoal, boa noite. Tchau para todo mundo. Tchau, Robson. Até semana que vem, se Deus quiser.